Fãs, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre a terceira temporada de Umbrella Academy, que estreou nessa quarta-feira, dia 22, da Netflix, e nesse vídeo eu vou fazer teorias, então dá pra gente especular bastante, até porque tiveram várias pontas soltas que ainda precisam resolver, e a gente vai discutir tudo aqui no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei lá no meu vídeo sobre o final, ele pareceu algo bem concreto. Se eles quisessem terminar a série ali, super daria, mas, entretanto, todavia, tiveram sim pontas soltas, coisas abertas, que dá pra gente especular bastante, até mesmo sobre o final, falar sobre as motivações deles pra quarta temporada, até porque no meio disso tudo eles tiveram a grande descoberta que o Reginald, o pai deles, é um alienígena. Isso era algo que o Luther já sabia, inclusive ele tinha pedido pro Klaus avisar os irmãos, mas também no momento que a Allison mata ele, ela vê que não é nada humano. Então eles estão bem cientes que o Reginald, ele não é uma pessoa assim como eles. E outra questão que a série precisa responder também é sobre o objetivo principal do Hargreaves com tudo isso, porque eu acho que essas 3 temporadas elas deixam bem claro que o objetivo inicial ali era trazer a Abigail. É uma grande história de amor, da mesma forma que a gente via a Allison querendo ir atrás da família e fez um acordo inclusive com ele para recuperar a família nesse universo, nessa timeline restaurada aí. A gente vê que o Hargreaves ele também tinha seus objetivos pessoais, mas eu não acho que é só isso também, porque nessa terceira temporada, quando o Luther questiona ele sobre ter mandado ele pra Lua e ele ter ficado muito tempo sozinho, ele falou muito sobre o propósito dele ser maior do que ele imagina, que vai fazer sentido em algum momento. Então tem algumas questões espaciais que ainda precisam ser resolvidas. Aqui nessa temporada, por exemplo, a gente teve a introdução do Hotel Obsidian, que na realidade a gente percebeu que era uma passagem transdimensional pro Hotel Oblivion, e nos quadrinhos o Hotel Oblivion ele é tipo uma prisão em que o pessoal da Umbrella deixava as pessoas lá, as pessoas ruins. Só que era uma questão mais espacial. A gente ainda não é muito introduzido na questão universal aí que a história traz, apesar de ter toda essa relação aí do Hargreaves e tudo mais, mas eu acho que o Hotel Oblivion é algo a ser mais explorado sim na quarta temporada, e também o propósito principal disso tudo. Não acho que seja só uma questão pessoal, até porque, como eu falei no meu vídeo de final, o Hargreaves ele só liberou aqueles átomos, né, pra fazer com que a gente tivesse pessoas poderosas e consecutivo a isso conseguisse ser o combustível para essa engrenagem e resetar, restaurar esse universo. Mas esses átomos existem e eu acredito inclusive que eles podem ser um bom motivador para a recuperação dos poderes deles, de todos, né? Porque nessa temporada o Victor descobre que ele passou pro Harlan, então ele sabe que não é algo que é deles, então pode ser que em algum momento eles conectem isso, até porque, né, a gente pode ver que eles têm objetivos em comum de certa forma, como por exemplo, o Luther, ele com certeza vai querer ir atrás de Sloane, né? Mesmo que ela não tenha memórias da vivência dela como alguém da Sparrow Academy, ainda assim, ela é uma das escolhidas, das nascidas em 89. E essa terceira temporada foi muito sobre a rivalidade da Umbrella com a Sparrow, então eu acredito que eles podem ir muito para um caminho em que eles trabalhem juntos de uma forma mais fácil. Talvez seja difícil de convencer alguns, como é o caso da Allison, que conseguiu sua filha de volta, assim como o Ben, que foi atrás da sua mãe. Mas o 5, por exemplo, a gente descobre que ele é o grande criador da comissão. Eu não sei se eles retornariam com a comissão, mas a gente sabe que ele não consegue ficar aposentado e que ele tem um propósito maior também. Então eu acho que ainda pode ser explorado. O 5 não é uma pessoa que conseguiria ficar no ócio, e talvez a motivação do Diego e da Layla seja recuperar o filho deles, né? Ou pelo menos o filho que iria nascer. Não tô falando do Stan, porque se a gente teve uma restauração, supostamente não teria mais esse filho. Isso é algo que a gente só vai descobrir na quarta temporada, mas eu imagino que poderia ser um grande motivador ali pra eles. E tem outra questão que é importante também, né? Aqui nessa temporada a gente começa a ver como a Layla cada vez mais se importa com a família, principalmente por causa da perda dela. Ainda mais uma temporada que fala tanto sobre família e sobre restauração da timeline. Será que ela iria atrás da família dela que o 5 matou? Assim ela também conseguiria descobrir mais da história dela, talvez fosse um bom lugar pra eles se acomodarem, né? Já que a Umbrella Academy não existe lá, então, até porque eles estão sem ter onde morar. Será que todo
todo mundo vai morar na casa da Allison, porque afinal, né, é maior casarão lá em Beverly Hills e tudo mais. Talvez ali seja o novo local que seria equivalente à academia, e talvez com o passar do tempo ela vá descobrindo mais questões e se envolva mais na história, mesmo que ela seja um pouco mais distante, porque ela não vai querer colocar em risco a família dela. Agora, se tem uma coisa que provavelmente é pouco importante, mas mais alguém ficou obcecado pelos figurantes do Hotel Obsidian, porque assim, em vários momentos eles tinham um grande foco, tá certo que depois eles somem ali, como tudo, né, nessa timeline acaba assumindo, mas aquela mulher de óculos e o marido, eles pareciam tipo pessoas disfarçadas. Então eu não sei também se eles não eram pessoas que estão envoltas aí do mistério do Hargreaves, sei lá, eu sei que tô indo muito longe aqui, mas eles me chamaram muita atenção, não me surpreenderia nada se em algum momento a série quisesse trazer eles de volta e trazer um propósito maior. E tem outra questão do Reginald, que a gente não pode esquecer, porque lá em 63, quando eles conheceram ele fazia parte de um grupo todo misterioso de homens importantes e tudo mais. E aqui, nessa restauração da timeline, a gente vê que ele é o bilionário da cidade. Tudo ali é empreendimento dele, a gente vê que tem um banco. E eu não acho, gente, que os aliens simplesmente iriam invadir o nosso planeta só para ter uma dominação financeira. Eles são capitalistas. Ou isso pode significar também que eles não necessariamente estão na Terra. Eles podem estar na Terra do Hargreaves, que a gente viu que era um local um pouquinho diferente. Apesar que assim, eu honestamente acredito que eles realmente estão na Terra e vai ter uma nova timeline, e pode ser que na quarta temporada eles comecem a passar para algumas coisas do espaço. Tem um aspecto do Hargreaves também, que tudo que a gente sabe sobre ele são histórias meio jogadas, né? Até mesmo esse momento que ele libera os átomos no momento da morte da Abigail, foi um momento aleatório ali para a primeira temporada, depois a gente passa a entender mais. Mas aqui, nessa terceira temporada, quando ele acha aquela dimensão e constrói o Hotel Obsidian, Oblivion, para justamente fazer a ponte desse portal, desse grande túnel, eu queria entender o contexto por trás disso. Não sei se é algo que a série vai responder em algum momento, mas o que eu quero saber é o objetivo. Como que ele chegou até aquela localização? Qual o estudo que ele tinha feito? E qual é o objetivo dele na Terra, principalmente? E é interessante essas questões porque os quadrinhos, ele não tá completo, né? Agora, outra grande pergunta que fica também, né, é se a Handler voltaria, ou até mesmo o Harlan e a Cissy. Tá certo que pro contexto da história, eles não importam inicialmente, principalmente que os membros da Umbrella não têm poderes, né, então o 5 ele não teria como criar a comissão em algum momento, então a Handler supostamente não existiria. A Cissy e o Harlan podem ter existido, sim, mas o Harlan, por exemplo, ele não traria contexto adicional pra história. Acho que aqui na terceira temporada fecha bem o arco dele. Enfim, são questionamentos, né, que a série deixa aí pra quarta temporada. Eu particularmente gostei muito do final, gostei que eles responderam boa parte das questões, mas ao mesmo tempo deixou essas fagulhas pra gente especular. Tiveram alguns aspectos narrativos que eu não curti tanto nessa temporada, como por exemplo, trazer alguns elementos do passado que não foram apresentados antes pra gente na história, como por exemplo, o Klaus descobrindo o canhoto ali do cheque da mãe dele, e assim ele ia atrás da mãe. O Klaus é um personagem que eles conseguem introduzir umas histórias loucas de opa, lembrei aqui que tinha isso, ou talvez esse é o momento certo, mas ficou mais como uma complementação ali da história, até pra trazer a questão ali das mães, e também o fato do 5 ter perdido o braço, né? No final das contas a gente viu como aconteceu, obviamente ele teve um futuro diferente do que a gente tá vendo aqui dessa restauração da timeline, mas meio que foi uma história que ficou elas por elas. Então tem algumas pequenas questões, mas nada que eu acho que também atrapalhou na história principal, no direcionamento da temporada. Mas já que essa terceira temporada trouxe esse recurso, não impediria que eles tragam novas informações aí, seja do passado ou seja de algum contexto da Umbrella. Um exemplo, o Luther estava ali no Sparrow e viu algo diferente que pode complementar a história, ou algo sobre a criação da comissão que o 5 acabe sabendo, até porque ele tinha lá um manualzinho da comissão. Acredito que não veio
junto com ele, mas ele teve acesso àquele manual. Mas se ele tem o manual, ele pode criar tipo um paradoxo do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então ele cria a comissão a partir das regras que ele criou, mas em que momento ele criou as regras? E ele criou as regras porque ele tinha o manual. Enfim, tem algumas coisas abertas, mas como eu falei, é bem finalizada a temporada, a história principal, né, até então, de uma forma geral. Eu espero genuinamente que a gente saiba mais da origem, da história do Hargreaves, o real objetivo dele, mas pra mim as motivações dos Umbrellas parece bem encaminhada pra eles tentarem recuperar os poderes deles. Mas eu quero saber de vocês, o que mais vocês especulam que pode acontecer na quarta temporada de Umbrella Academy, e se vocês acham que essas coisas que eu falei aqui no vídeo podem acontecer de fato. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!